Vamos continuar o nosso vídeo sobre encarnação nos diferentes mundos, já que são muitas perguntas e nós ficamos devendo o restante agora. Vamos começar? Vamos lá. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Podem. A gente tanto vai para cima da escala, como a gente pode ir para baixo. Por missão, por desejo de ajudar quem está lá embaixo, ou porque nós desmerecemos estar aqui. Aí a gente vai para um campo inferior, a gente vai para um planeta numa situação um pouco inferior à nossa, ajudar o processo de desenvolvimento lá e fazer por onde aprendamos o que não fizemos por merecer e voltemos à nossa condição, num planeta melhor, ou de volta à Terra. Pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim. Quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. São os missionários, aqueles que vão socorrer os nossos irmãos em outros mundos. Subpergunta A da 178. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Veja a resposta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Ou seja, quando você tem que passar por essa situação em que você não fez por merecer permanecer naquele mundo quando ele passa por esse processo de transição, e você acaba indo num mundo inferior ao que você estava, você não diminui, você não inverte, você não degrada a sua posição. Você continua sendo o que você é. Só que você vai num lugar mais difícil. Vamos imaginar. Imagine que você é um engenheiro muito capaz, com grande conhecimento. E de repente você é levado para o meio da selva, sem nada. E vai acabar num lugar onde você não tem condição de ser resgatado. E lá você encontra uma pequena tribo de homens altamente primitivos. Mesmo você não tendo nada e estando naquele lugar tão primitivo, você ainda é um engenheiro. E você vai ter uma capacidade de compreensão muito superior a de quem está lá. Inevitavelmente você vai influenciar a modificação da realidade daqueles que estão lá. Estimular a sua inteligência, melhorar a sua capacidade intelectual, tudo isso. Entendeu como é que funciona? É por aí. Subpergunta B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Quais? Os que faliram em suas missões e em suas provas. É o que a gente coloca sempre. Não é uma questão de punir, mas de recomeçar, tentar de novo, novas experiências, repetir os pontos, insistir na aprendizagem. Não é um castigo divino, é uma necessidade evolutiva. Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Os seres que habitam no planeta estão todos no mesmo nível? Resposta: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. É basicamente isso. Os graus evolutivos entre indivíduos, mesmo que num planeta diferente da Terra, obedecem mais ou menos à mesma colocação. Mesmo no planeta, quando a Terra, vamos dizer assim, chegar no nível de regeneração, não vai estar todo mundo numa condição absoluta
de equilíbrio e bem-estar, ainda há aqueles que vão estar no processo de melhoria, de crescimento, porque nós não temos ideia clara de todos os graus a subir no nosso entendimento. Nós estamos fazendo esse julgamento do ponto de vista daquilo que a gente sabe, da realidade do nosso mundo. Quantos outros há? Quanto há mais para aprender no universo? Então, por enquanto, a gente só consegue ver até onde a luz deixa os nossos olhos perceber, mas ainda há muito mais para ser aprendido. Pergunta 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Imaginemos que, saindo da Terra, indo para um planeta onde o processo evolutivo está ainda começando, talvez nós não tenhamos a mesma capacidade de colocar, digamos assim, toda a nossa inteligência em uso, mas ela está lá. E evidentemente nós vamos acabar afetando, através da nossa própria condição, o perispírito daquele planeta, fazendo com que haja mudanças, haja evolução na raça que está lá. Isso também acontece. Então vai ter alguns indivíduos que vão ter mais capacidade que os outros, e vai funcionar da mesma forma. Nós vamos arrastando para cima, no processo evolutivo, aqueles que ainda estão no processo primário daquele mundo, até onde nós não precisemos mais aprender aquilo que desperdiçamos aqui e possamos voltar para cá ou ir até para um mundo melhor do que o nosso. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegam os espíritos. É isso que assinala a diferença entre mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. No livro Luz Acima, Emmanuel ele faz uma narrativa interessante sobre o processo evolutivo do próprio planeta, narrando inclusive a vinda de seres para cá, de outras estrelas, de outros planetas, no caso. E nessa narrativa ele coloca, por exemplo, que para muitos desses espíritos que teriam vindo para cá, a sensação, a ideia de reencarnar no nosso corpo físico aqui, seria como se você estivesse reencarnando num animal. Daí alguns povos desenvolverem aquela ideia da metempsicose, onde você poderia reencarnar no corpo de um animal, como um castigo ou punição pelo seu mau comportamento, né, por não ter vivido de uma maneira boa. Essa ideia da passagem do corpo humano para um animal teria vindo dessa sensação, dessa ideia que esses espíritos ficaram inconscientemente de vir para o nosso planeta e ter que encarar um corpo físico muito mais materializado do que os que ele habitava. Não é interessante? Vamos em frente. Pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Respondem os espíritos. Nós, espíritos,
só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não podemos revelar esta coisa a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Além de que, a gente tem que levar em conta também que os espíritos só podem responder dependendo da condição deles também. Ou seja, um espírito ele só vai responder sobre determinado assunto até onde ele sabe. O fato de ser um espírito desencarnado não vai dar a ele uma capacidade extraordinária, mística, sobrenatural, de tudo que existe ele saber. Um espírito que diz que sabe tudo e responde sobre tudo demonstra a sua ignorância. Porque aí fala o seu orgulho. Mesmo um espírito na condição de um espírito de luz no nosso planeta, necessariamente não tem experiência sobre tudo. Ele também está no processo evolutivo. Então nem todos os espíritos têm todas as respostas. Isso a gente precisa pôr na cabeça. De que não é absoluto. Daí o trabalho de comparação, observação e análise que a gente precisa. E também não adianta eles nos falarem sobre determinado aspecto que a gente não faça a menor ideia. Exemplo. Como é que você ensina cor a um cego de nascença? Aí você vai me dizer que não dá. Por quê? Porque ele não tem algo básico, que é o sentido da visão. Ou seja, ele não tem ideia do que você está falando. Uma referência ao que você está falando. Porque ele nunca viu a luz. Ele nunca viu os tons de cor. Então não tem como você definir isso para ele de forma clara, exatamente como aquilo é. Você pode tentar fazer uma alusão, tentar fazer uma comparação de alguma forma, mesmo assim, nunca vai ser exatamente como é. Porque lhe falta a capacidade. Da mesma forma, os espíritos não vão poder nos explicar certas coisas, porque nós não temos como comparar isso ao nosso nível de entendimento. A gente simplesmente não consegue entender como é que funciona. Imagine um homem de hoje que viajasse ao passado e voltasse lá pela Idade Média tentando explicar a alguém como funciona um smartphone. Ia ser meio complicado, já que as tecnologias básicas que deram origem a isso sequer haviam sido inventadas ainda. Como ele iria explicar, falar num aparelho e sua voz atravessar o espaço e se manifestar num aparelho em outro lugar? A nossa inteligência e a nossa capacidade de compreensão não dão saltos absolutos. Isso é uma realidade tão certa que dizem que a primeira comunicação por telégrafo que foi feita, para se ter certeza que não era uma coisa demoníaca, foi se transmitido um trecho da Bíblia, porque aí não seria o demônio que estaria fazendo a transmissão, seria algo demoníaco. Daí a gente tira, como a gente tem que aprender muita coisa ainda, evoluir a nossa capacidade de compreensão das coisas como um todo. Não é só o nível de inteligência, mas de compreensão das coisas. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que quanto mais evoluído o espírito, quanto mais nós vamos nos desligando da matéria, menos essa vai nos influenciar. Então, quanto mais evoluído, menos densos, menos pesados, menos materiais serão necessários os corpos nos quais precisamos reencarnar em determinado mundo. Então, quanto mais evoluído o planeta, menos material será a forma em que nós lá estivermos. Quanto mais evoluímos moralmente, nos distanciando das reações mais instintivas, aumentando o nosso sentimento, a nossa compreensão das leis naturais, mais vamos nos equilibrando, mais vamos nos distanciando dessa condição mais primitiva.
Então, haverá mundos em que a condição dos corpos será altamente sutil com relação ao nosso. Para nós, um espírito reencarnado em alguns desses mundos superiores equivaleria a um espírito desencarnado no nosso, dada a sua condição moral, intelectual e a condição do corpo necessária para ele reencarnar. Não é interessante? Vamos continuar? Pergunta 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no nosso mundo. Aí que os espíritos não fazem uma observação, né? De que, à medida que nós fomos evoluindo, havendo menos necessidade de materialidade do corpo, essa infância vai ser cada vez mais fácil, mais rápida, não vai ter a mesma intensidade que a nossa. Se nós observarmos na natureza, o ser humano é um dos indivíduos que mais demora a crescer e chegar à condição de adulto. E é um dos que ficam mais tempo na condição de dependência dos pais, pela nossa necessidade de aprendizagem, de transmissão de conhecimento, de muita coisa. Então imaginemos que em mundos onde as necessidades materiais não sejam tão exigentes, isso possivelmente terá um decréscimo, não só de tempo, como na condição de entendimento desses indivíduos. Pergunta 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde vai habitar, onde passa a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou para aquele, e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, você pode até pedir, eu quero ir para um mundo mais elevado do sistema solar, eu quero ir para um mundo muito melhor que esse. Digo, sim, tem condição? Tem condição de chegar lá e aproveitar o entendimento, a capacidade daquele local? Está em condições de viver lá? Essa é a questão. Então, pedir a gente pode, mas se vai ter condição de estar lá é outra história. Porque nós vamos sempre nos adaptar à nossa realidade. O que às vezes a gente não entende, vamos pensar assim. Quando a gente está aqui no corpo físico, a gente sempre procura o que for mais fácil, o que for mais interessante. E nós temos uma mentalidade assim, quanto mais rápido, fácil, melhor. Nem sempre funciona assim, porque muita coisa só se aprende através da dedicação e de anos de esforço. Quando fora do corpo físico, tendo uma consciência maior a respeito da sua realidade espiritual e suas necessidades, quando a gente olha a existência física que a gente passou, perante o infinito das possibilidades, a gente acaba tendo uma visão diferente e vai escolher o que for mais útil, não o mais agradável. Porque a nossa visão vai ser diferente. Fora do corpo físico, a nossa noção de tempo muda. O que são 80 anos perante a eternidade? Não é nada. A nossa escolha, com a ajuda da espiritualidade, com certeza será para o que for melhor para o nosso processo evolutivo. Não o que for mais conveniente à nossa situação, ao nosso bem-estar. Dificuldade, problema, luta, vai depender da nossa necessidade. Então é muito mais fácil escolhermos às vezes um caminho doloroso, difícil, mas que tenha mais mérito e condição de ganhar mais tempo e ganhar mais conhecimento, do que uma vida pacata e vazia. E no final das contas, a gente não evoluiu nada com isso. É algo a se pensar. Subpergunta 184. Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo em que ele reencarnará? O que é que vai determinar onde ele vai nascer?
o seu grau de evolução. Se ele já tiver condição de escolher, consciência da sua realidade, ele pode fazer uma opção. Mas se ele não optar, ou se ele não tiver condição de fazer isso, ele será orientado pela espiritualidade maior, que vai encaminhá-lo da melhor maneira possível ao seu processo reencarnatório. Quem vai nos ajudar com isso? O nosso guia espiritual. Aquele que nos ajuda, às vezes por diversas reencarnações, a orientar o nosso processo evolutivo. Pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. O estado físico e moral do planeta também muda. Mas muitas vezes a mudança maior vem de nós mesmos. Essa é a nossa dificuldade de compreensão. Por exemplo, nós podemos ver no espaço um planeta que não tem vida como a conhecemos. Não há possibilidade, segundo os nossos instrumentos daquele mundo, ter uma vida humanoide baseada em carbono como a nossa. Porém, isso não significa que ele não esteja habitado. Porque talvez os espíritos lá estejam numa condição além da nossa capacidade de percepção, ou mesmo na condição de reencarnados. Para nós, eles seriam apenas desencarnados, porque o seu corpo físico estaria numa condição que não necessita das mesmas características do que nós. Então, vê a nossa dificuldade de perceber, quando nós buscamos vida no espaço, as sondas que nós lançamos, elas estão buscando formas de vidas baseadas em como a gente vive. E isso é que faz a dificuldade de encontrar essas formas de vida. E a gente aprendeu muito. Antigamente se tinha uma ideia mais absoluta do que seria essa forma de vida. Alguns pesquisadores, quando foram lançar da NASA, quando foram prever as primeiras expedições para Marte, começaram a buscar um terreno que fosse mais parecido e mais adequado ao teste dos carros, né? E eles acharam num deserto da Austrália um ambiente adequado. Lá eles descobriram um rio, que é chamado Rio de Sangue, e que, por causa da atividade vulcânica da região, esse rio, a sua água tem a acidez do líquido de uma bateria de carro. Então imagine algo altamente ácido, onde não deveria haver nenhuma forma de vida, segundo o nosso entendimento. Só que quando os cientistas chegaram lá, adivinha, havia algas que viviam neste ambiente, onde há uma quantidade excessiva de minério de ferro, onde a água é altamente ácida e tem vida. Depois se descobriu em alguns poços de água, também, se não me engano, próximos a esse lugar, onde a temperatura da água chega quase ao ponto de ebulição, que tem peixinhos que vivem na água quase a temperatura de serem cozidos e vivem normalmente. Então, o que nós consideramos como vida extrema, ainda há muita coisa a ser vista, ainda há muita coisa para ser entendida. E o nosso planeta, vez por outra, nos surpreende com seres, por exemplo, vivendo na profundidade do oceano, com uma força gravitacional, uma pressão atmosférica estúpida, e eles estão lá embaixo, vivendo, sobrevivendo muito bem, obrigado. Próximos a saídas de água quente provinda de vulcões, onde a água só não evapora por causa da pressão do peso
que o mar age, né? Toda aquela quantidade de água, toda essa pressão atmosférica faz com que a água lá embaixo não evapore. Então nós temos animais no fundo do mar vivendo junto são chamadas de chaminés vulcânicas, com temperatura por volta dos 500 graus Celsius. Então o que é a vida como a conhecemos? Temos muito que aprender. Pergunta 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? É o que nós falávamos há pouco. Resposta. A. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Este é o estado dos espíritos puros. Então vai ser difícil as nossas sondas espaciais notarem a presença deles. Pergunta 186A. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Nós já falamos em outros vídeos aqui sobre perispírito. Para que o espírito possa atuar na matéria de um planeta e reencarnar nele, ele precisa absorver a matéria daquele planeta para formar o seu espírito. E essa mudança é muito rápida, segundo os próprios espíritos. Pelo menos é o que eles podem nos informar como ela é feita. Então, se algum espírito vem para cá, para reencarnar, ele absorve os elementos do nosso planeta, o fluido cósmico, que forma os elementos materiais característicos deste mundo. E com esses elementos ele poder utilizar os corpos físicos que habitam esse planeta. É assim que a banda toca, é assim que funciona. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. O espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago, a gente já falou. Então é a 188. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Essa é daquelas perguntas que os espíritos respondem muitas vezes de forma genérica, porque fica difícil da gente imaginar como isso seria, como seria a vida dos espíritos puros. Mas essa informação é interessante. Eles estão numa condição de liberdade tão grande que mesmo, vamos imaginar, reencarnados num determinado planeta, eles têm condição de se mover para outros mundos e trabalhar neles e ajudar a evolução desses mundos sem problema nenhum. Tal a capacidade, a condição em que eles se encontram. Isso sem precisar de nenhuma nave espacial de nenhum tipo. Não é interessante? Temos muito que aprender ainda com relação à vida, à nossa vida, com relação ao planeta, a como a gente vive. Eu indicaria ainda, nessa pergunta 188, há um comentário de Kardec, que eu não vou ler aqui, eu vou deixar para que vocês tenham a curiosidade de ler ele em casa, sobre a questão do nosso planeta, aliás, a questão do nosso sistema planetário, do nosso pequeno Sol. E são informações que ainda não são absolutas. Nós estamos aprendendo, estamos vendo que se realmente faz sentido. Nós ainda temos muito que aprender consoante a realidade do Espírito.
Mas esses assuntos são interessantes para que a gente veja o quanto nós temos que caminhar e entender a nossa realidade atual. Não adianta nós ficarmos pensando no futuro se nós não conseguimos entender o presente e viver da melhor maneira possível. A realidade do Espírito é a nossa realidade. A reencarnação é essa oportunidade que estamos tendo e vamos tentar aproveitá-la da melhor maneira possível. Muita paz, espero que tenha sido útil a vocês e que nós possamos continuar com essas conversas em outros vídeos. Muita paz.